Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. São muitas as novas possibilidades profissionais que têm surgido no mercado jurídico. Neste episódio, vamos conversar com a primeira Head of Community de escritório de advocacia no Brasil para entender como está sendo o processo de construção dessa nova função no direito. Vamos descobrir com a Mônica Rossack por onde começar, quais as principais tarefas, quais as competências necessárias e qual o perfil de escritório que deverá adotá-la. Ela é Head of Community do Batista e Luz Advogados, é especialista em Direito Empresarial e Direito Digital Empresarial e também empreendedora. Vamos nessa? Mônica, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Antes da gente entrar no nosso assunto, vamos começar a falar um pouquinho o que você fazia antes de se tornar uma Head of Community. Oi, Gustavo. Bom, obrigada pelo convite. Eu acompanho o seu podcast, é muito bacana ter a oportunidade de falar para o teu público. Olha, o que eu fazia basicamente, em uma palavra, eu advogava. Eu tenho uma carreira não linear. Eu me mudei para São Paulo para advogar e trabalhar com startups, né? E aí, enfim, depois de um tempo eu assumi como sócia de um escritório de pequeno porte, como sócia na área de direito digital. E assim que eu me desliguei, eu tive a oportunidade de empreender, e que para mim foi a grande virada de chave na minha carreira, porque eu aprendi muito, assim, usando aquele termo que a gente usa, skin in the game, o que significa, de fato, ter uma startup, empreender. Aprendi muito sobre gestão de pessoas, sobre vendas, sobre, enfim, todo aquele universo que permeia empreendedorismo. E a gente fazia imersões ali em inovação e direito não. Desculpa, eu vou refazer. A gente fazia imersões ali em empreendedorismo e inovação, mas eram imersões presenciais. A gente deu uma adiantada no encerramento por conta da pandemia. Eu voltei a advogar, porque eu nunca deixei de advogar, na verdade. Mas desculpa te interromper, mas essa empresa era também no ramo do direito? Era uma Law-Tech ou não? Não, a gente tinha imersões de inovação e empreendedorismo jurídico, que aconteciam na sede da Jus Brasil, era o Legal Experience. Sou cofundadora ali da Imersão Prime. A Imersão Prime, a gente realizava algumas imersões ali em empreendedorismo e inovação. A gente tem projetos bem legais. A gente fez a imersão de Outbound, a gente fez um tour ali pelos principais hubs de inovação do país. A gente fez no Case também um workshop de Outbound, a convite da Associação Brasileira de Startups. A gente fez a primeira imersão da Gisele Paula, que hoje está aí com o Instituto Cliente Feliz, de Customer Success, Customer Centric. Mas, em maior número, a gente fez as imersões ali na Jus Brasil, chamado Legal Experience, que era um programa de imersão de conteúdo e mentoria. E eu pude aprender muito, assim, salvo engano, foram 8 turmas, 9 turmas, né? E aí foi, então, que o pessoal começou até a me posicionar como mentora, assim. Muita gente que passou ali na imersão começou a me procurar como mentora, pedindo conselhos de carreira e pedindo dicas de empreendedorismo jurídico, etc. Então, tinha ali, não era só o direito, só a inovação jurídica, mas tinha ali uma veia forte de inovação jurídica, porque eu era uma das cofundadoras e era advogada. Não tem como a gente fugir, né? Uhum. E aí, como que você voltou para o direito, para advogar? Então, na verdade, eu nunca deixei de advogar. Nesse caminho, empreendendo, primeiro ano de uma startup, a gente sabe fundamentalmente como funciona. Uhum. E eu nunca deixei de advogar. Eu advogava para o jurídico interno da empresa e fazia algumas coisas muito esparsas ali. Algumas minutas, algumas consultas, algum tipo de assessoria nesse sentido. Mas a gente encerrou a imersão e aí eu voltei com força total na advocacia, fiz algumas coisas bem legais, assim. A gente conseguiu realizar em menos de 6 meses de escritório uma operação legal, que foi inclusive noticiada pela mídia. E quando eu formalizei o meu escritório, né, a gente tem aquele processo de formalizar, CNPJ, exatamente um mês
Depois eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do Luiz Felipe Batista Luz falando: Oi, Mônica, tudo bom? Gostaria de saber quando podemos bater um papo. Eu fiquei olhando aquela mensagem assim e falei: Nossa, e agora? Mas foi basicamente assim. Legal. E aí, beleza, você hoje tá no Batista Luz Advogados como Head of Community e essa proposta que ele te fez já foi para atuar nessa posição ou não? Foi uma coisa que vocês construíram juntas? Como que funcionou? Porque, assim, no jurídico eu nunca tinha ouvido falar de nenhum escritório, de ninguém que estivesse ocupando esse tipo de posição. Pelo menos não assim formalmente e com a nomenclatura. Como que funcionou isso? Então, isso é muito interessante. Acho que a gente tem a impressão, e aí, se alguém souber, por favor, me diga, né? Mas eu também tenho a impressão que eu sou a primeira ali que tem essa nomenclatura nesse papel. Aliás, Head de Comunidade é um papel novo no Brasil, né? Até na comunidade de startups. Quando a gente fala do universo jurídico, muito mais. O convite que ele me fez foi bem aberto. A proposta foi justamente para construir esse papel, né? Essa nova posição. E eu brinco que no dia que eu entrei, eu tive o meu cargo, entre aspas, teve 3 nomes. Então, assim, a gente sabe o que a gente quer, onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir. Mas o título Head de Comunidade foi inclusive uma ideia dele, porque é muito core do que a gente quer fazer. A gente quer construir e servir ali a comunidade que acompanha o Batista Luz. Eu acho que todo mundo que trabalha, acompanha esse universo de inovação jurídica tem o Batista Luz como uma das inspirações, assim, né? Inclusive eu tinha essa visão do Batista Luz antes mesmo de estar lá. Essa nomenclatura, esse novo papel aí no direito está sendo construído a 6 mãos, assim, principalmente, eu, o Luiz Felipe e o Fábio Salmoni, que é o Head de Inovação. A gente está tentando ali entender como que a gente faz isso, né? Colocar no job description o que a gente está visualizando ali para o futuro. Então, afinal de contas, o que faz um head de comunidade? Explica pra gente. E aí, já emendo pra você, assim, tem diferença pro community manager ou não? Olha, eu adoro essa pergunta, inclusive nas reuniões de família, porque eu sempre fico assim, né, naquela tentativa de explicar. Pra quem acompanha o Chandler, né, do Friends, não sei se vocês que ouvem aqui já, né, acredito que todo mundo já deve ter visto pelo menos o episódio, mas é aquela coisa que o Chandler tá sempre tentando explicar o que ele faz ali pros amigos e ninguém entende muito bem o que ele faz e vira sempre uma piada entre eles, né? Na minha família todo mundo assim, né, não entende, não compreende direito, mas assim, o Community Manager, ele tem uma função muito de agregar todos aquelas pessoas do ecossistema, tem o papel de ser esse representante, né, que vai fazer essas pontes ali entre as pessoas. Então, isso por social media, isso por programação de eventos, isso falando com as pessoas diretamente. Mas eu não tenho job description ainda. A gente fez alguns testes, a gente está em etapas construindo isso juntos. Esse é um dos grandes desafios da inovação, né? A gente entender, fazer testes e aplicar. Mas o que eu consigo dizer é que o objetivo que a gente tem, ou para onde a gente mira, é fazer com que as pessoas de fato conheçam a cultura do escritório e fazer com que a gente também aqui do escritório possa ajudar essa comunidade que olha e se inspira tanto na gente. Legal, legal. 2 perguntas. Primeiro, então, o objetivo você já me falou, que é isso, né? Fazer transparecer para todo mundo como que é essa cultura. Então, a minha pergunta sequente é: como que é essa cultura? O que tem de tão especial nessa cultura que as pessoas estão procurando e que vocês querem mostrar para todo mundo o que tem funcionado de diferente aí no direito? Bom, a gente tem dois slogans assim que são muito fortes e que para mim sintetizam de forma muito autêntica o que o Batista Luz é. A gente fala: somos o que a advocacia pode ser amanhã, porque realmente, por exemplo, até
essa ousadia, né, de colocar uma pessoa para ser head de comunidade no escritório de advocacia mostra muito como não é só um slogan, como isso é vivido na prática. E a gente tem o outro slogan que é We Get It, We Got You. Ou seja, quando a gente conversa ali com o nosso cliente, a gente fala, olha, a gente entende você, porque a gente também é empreendedor, a gente também é inovador, mas a gente pode ficar tranquilo que a gente está aqui, né, para tomar conta de vocês. O que é tão especial no Batista Luz, eu sempre fui fã do escritório. Eu sempre acompanhei o escritório, sendo uma advogada de startups, estando ali nesse ecossistema de inovação de forma muito presente, sempre sempre acompanhei o Batista Luz. E quando eu recebia o convite para ser, né, head de comunidade, head of community, eu fui investigar e fui viver a cultura para conseguir falar para vocês com muita autenticidade sobre o que de fato tem de tão diferente. Então eu fui desde olhar ali o primeiro site da empresa e ver que, ainda que tivesse uma formatação de site tradicional, na descrição já constava que somos criativos e inovadores, né? Até, enfim, vivenciar ali no dia a dia. Então eu consigo te falar várias coisas. Eu tinha sido já sondada por alguns outros escritórios para assumir uma posição parecida, e eu nunca tive, de fato, o desejo de dar espaço. Quando o Luiz Felipe me convidou, eu fiquei 2 dias sem dormir. Eu falei, olha, e agora? O que eu faço? E eu topei, porque eu sabia que o posicionamento do escritório era ousado. Então, a gente tem ali cultura do founder, vem do founder, né? E o Luiz Felipe, a gente chama de LF. O Luiz Felipe, ele realmente é uma pessoa empreendedora na veia, assim, raiz. Então, ele tem esse olhar, ele tem essa visão. Eu respeito muito ele como um executivo de negócios. A gente tem um head de inovação que salvo engano, no último levantamento que acho que a GV fez, ele era o único head de inovação que não era advogado em um escritório jurídico. Quando a gente tem um time inteiro de inovação que está ali dentro da estrutura do escritório para inovar e alterar os processos, melhorar os processos, quando a gente tem um time de inovação ali multidisciplinar, isso que é muito legal. Então tem eu advogada, tem uma pesquisadora, outra menina que é advogada, mas que tem uma startup que inclusive vai fazer o primeiro leilão de NFT do Brasil. A gente tem designer, a gente tem técnico de marketing e a gente tem ele. Isso já mostra o posicionamento do escritório, né? Como isso é vivenciado na cultura mesmo. Então, eu acho que a inovação, ela não é o 7º andar. Eu não sei se você conhece o 7º andar do Belusa, ele é bem famoso. Não conheço. Ele é um escritório belíssimo, assim, com cara de um coworking, bem diferente do que a gente vê da advocacia normal, mas não é só aquilo. Então, a gente realmente vive o empreendedorismo, o empreendedorismo jurídico, a inovação jurídica no dia a dia. Então, um exemplo que eu consigo mostrar para você, e que foi uma coisa que eu pude vivenciar, a gente tem um cliente e ele tem uma demanda específica, certo? Um escritório de advocacia, em tese, ele se contentaria em prestar um bom serviço jurídico. Lá, não. A gente conversa, a gente tem uma área de Customer Success no escritório, então a gente conversa com os clientes, recebe os feedbacks e fala, legal, então você tem esse feedback pra gente, que a gente pode melhorar esse processo, que talvez os e-mails que a gente encaminha não são legais, vamos desenhar um novo produto. Então a gente também consegue ali, dentro dessa conversa de feedback com os clientes, desenhar produtos e soluções para que o nosso trabalho também seja útil e agregue cada vez mais valor para o cliente. Eu, particularmente, nunca vi isso em nenhum outro escritório. E essa necessidade né, e esse posicionamento como um escritório de inovação, de estar, né, sempre ligado aí com empreendedorismo, etc., surgiu da necessidade dos próprios clientes? É uma coisa que os clientes estão exigindo, ou é algo que foi mais um planejamento interno mesmo do escritório que, como você disse, tem mais a ver com a cultura e com a energia dos fundadores do escritório?
Eu acredito que assim, o Bate-Soluços ele sempre teve muita proximidade com o ecossistema de startups ali no começo, né? O escritório tem 20 anos, mais de 20 anos, então desde ali do começo. Agora, eu digo que principalmente pelos fundadores, né? Pela cultura dos fundadores. Assim, quando você conversa com o Luiz Felipe, você vê que ele é um cara que ele sempre quer melhorar os processos, etc. Então, o time de inovação ele vem ser bem o catalisador desse processo. Então, acho que é muito mais algo proativo nosso também do que só reativo, né? De só atender as demandas dos clientes. A gente tem como cultura essa valorização da proatividade como um todo. Legal. E como head de comunidade, como é que é o seu dia a dia? O que você faz? Quais são as tarefas que você faz para quem ficou curioso e também se identifica com esse perfil seu, né? De estar ligado à inovação, ao empreendedorismo e estar sempre próximo dos clientes e da comunidade. Como que é o seu dia a dia? O que você faz? Meu Deus, eu não consigo nem. Vou começar a organizar o raciocínio. Eu tenho uma frase minha que ficou muito famosa no Instagram, que é o offline insano. Né? Que eu tô ali no Instagram, produzo conteúdo no Instagram, mas eu não vivo só ali. Eu tenho um offline muito intenso. Então, eu faço reuniões ali com o time de marketing. Eu tenho participação em algumas estratégias de marketing, tenho participação no levantamento de pautas e de abordagens também com o time de pesquisa. Coordeno alguns projetos de comunicação que a gente tem com parceiros de fora. Então, estou ali fazendo tanto esse gerenciamento de processos, como também falando do tom que a gente quer passar para a comunidade. Eu produzo conteúdo na internet, como pessoa física também, mostrando ali um pouco dos meus do bastidor. Eu coloco a mão na massa na produção de conteúdo. Eu tenho um tequinho, um mínimo de participação ali também no time de corporate, como advogada, para a gente ter esse ponto de contato com a advocacia. Então, eu tenho um leque bem amplo ali de coisas que estão sob o meu guarda-chuva. E aí, beleza, esse foi o seu offline. E online? O que você faz online? Quais são as suas responsabilidades? No online, eu basicamente estou ali gerenciando o conteúdo, né, do escritório, algumas ações, levantando pautas, organizando eventos. E tem uma parte que é parte do meu trabalho no Beluz, mas que não é fundamentalmente o meu trabalho, que é mostrar ali na internet também, no meu perfil, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu estou vivendo ali dentro e insights que eu tenho sobre, enfim, a gente está agora num projeto muito intenso sobre o marco legal das startups, que inclusive vai ser sancionado hoje, no dia dessa gravação. Eu tenho esse papel também de fazer essa ponte, de mostrar um pouco desse backstage, que todo mundo é muito curioso para conhecer, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, né? Essa questão do backstage. E eu percebo que é uma das coisas que mais engaja. Você também tem essa noção, porque assim, às vezes a gente mostra muito a coisa pronta, a coisa bonitinha, a coisa que vai pro Instagram né, bem montadinha, que passou por várias mãos ali antes de sair e tudo mais, mas o backstage também é importante. Como que você vê isso, a aplicação disso, porque você tem tanta coisa no direito, né, que não é igual a outras atividades, que você tem restrição mesmo de mostrar, porque você não pode mostrar o nome do cliente, você não pode mostrar o processo, enfim. Como que você consegue equalizar isso? Você também tem essa percepção de que tem um interesse pela comunidade em saber sobre o backstage, mas ao mesmo tempo, como que você mostra sem ferir nenhum tipo de regra, enfim, sem violar algum segredo de negócio do seu cliente? Como que funciona isso na prática? Olha, o que eu consigo te falar é que são duas abordagens, né? Tem a abordagem institucional, que a gente principalmente tem que ter mais cuidado, e a minha abordagem, que eu também tenho extremo cuidado, mas que eu falo muito mais no backstage do meu trabalho em si, que não está tão ligado ali diretamente com o cliente. Agora, para fazer essa abertura e saber como mostrar e como abordar esses pontos sensíveis, é necessário um trabalho muito intenso de conscientização e de mudança de cultura também, né? Porque, enfim, eu não vou ter um insight tão bom sobre, por exemplo, um projeto tributário quanto uma pessoa da área de direito tributário.
Então, sim, é o backstage que engaja, é o backstage que a galera gosta de ver, é o backstage que as pessoas, enfim, que conecta, né, o perfil, o seu trabalho na internet com as pessoas, mas isso ainda, principalmente no mundo jurídico, tem que ser construído com muita cautela, isso tem que ser feito muito aos poucos. Agora, o que a gente tem tentado fazer com muita intensidade é mostrar o time de inovação em si, né? O backstage do time de inovação, que aí a gente, como a gente está nessa parte de produção de conteúdo, desenvolvimento de soluções, etc., a gente não tem como fazer isso sem mostrar tanto desses dados sensíveis dos clientes em si. E você teve que fazer um trabalho também, porque um outro ponto que eu vejo nessa questão de mostrar bastidores é um receio que as pessoas têm de mostrar um pouco a vulnerabilidade, né, do escritório, enfim, dos advogados, porque a gente tem essa cultura de mostrar só o que tá ali bonitinho, o que tá certinho, e esse backstage também, as pessoas às vezes ficam um pouco receosas. Pô, será que meu cliente vai ver um stories ali, que a gente tá na correria, tá fazendo um prazo ali, que deu coisa errada, que a gente tá em cima da hora para entregar uma coisa, sei lá, pensando num exemplo aqui, né, as pessoas têm muito medo de fazer isso. Qual que é a sua visão? Olha, a minha visão, olhando por fora do institucional, assim, eu sou uma pessoa que tem uma visão mais conservadora, apesar da gente estar falando de inovação, uma visão mais focada mesmo em resultados. Sim, eu acho, eu tenho a impressão, aliás, eu tenho a convicção de que se um cliente olha, de repente, os seus stories ali, como advogado, e ele vê você só postando, tô em reunião, tô postando uma foto bonita, e aí você tá com alguma coisa atrasada com ele, ele vai achar ruim, entendeu? Então, assim, por isso que a minha abordagem de marketing jurídico é muito focada de outra forma, né? Eu sempre tenho um discurso um pouco dissonante da maioria das pessoas que falam de marketing jurídico, quando a gente está falando de pessoa física. O escritório... Em que sentido? A minha visão enfim, quando a gente fala de marketing jurídico, as pessoas falam, não, tem que mostrar, tem que estar todo dia, tem que... É o que funciona no marketing? Você precisa dessa constância, você precisa ser consistente. É incontestável isso. Vamos falar de marketing jurídico, de como a gente trabalha, de como o cliente ali, né, ele vai olhar para a tua atuação no Instagram. Será que o seu cliente ficaria confortável sabendo que você tem 3 minutos para entregar para ele, ainda que você tenha prazo lá na frente? Será que ele ficaria confortável em ver o advogado dele postando toda hora, falando a todo momento sobre enfim, o que ele está fazendo? Eu tenho a visão que não, assim. Eu tenho a visão que você precisa dosar muito bem, sendo advogado, que você precisa dosar o online com o offline. É justamente daí que vem esse meu discurso de offline insano. Porque quando eu estava ali advogando, administrando o meu próprio escritório, eu falava, olha, eu sumo daqui porque o offline está insano, eu tenho muita coisa para fazer, então eu não consigo parar nesse momento e produzir. Tem esse meio termo. Agora, em relação ao escritório, a gente tem um escritório super rico ali de personagens e pessoas, e eles em si não estão nessa produção, então isso não onera eles. O que tem muito ali é a minha visão, principalmente no time de inovação. Então, quando a gente está produzindo um artigo, contando o processo de produção do artigo, pensando em como mostrar para as pessoas como o nosso conteúdo é feito, qual a nossa cultura do time de inovação, do dia a dia dos alinhamentos. E aí eu acho que fica muito mais fluido para a gente falar disso na internet, sem gerar nenhum atrito e sem, enfim, utilizar as redes de uma forma equivocada. Qual que é a importância de se criar uma comunidade? Assim, esse é um discurso que a gente já viu e sabe também que funciona de outras empresas, de outras áreas. Você tem aí, né, vários exemplos de pessoas que realmente são praticamente evangelizadoras mesmo de marcas e tal. Qual que é a importância da gente agora no direito começar a criar uma comunidade, seja em torno aí, né, da pessoa física, seja em torno do escritório, enfim. Qual que é essa importância? Bom, quando a gente tem um mundo, a gente olha para o contexto de hoje em dia, a gente entende que a gente vive naquilo que a gente chama de mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo.
Quando a gente tem um universo tão complexo assim, fundamentalmente, ter uma comunidade é o que te permite olhar para as coisas com diversos olhares, e te permite mais agilidade na hora de ter ali uma solução, de visualizar uma solução. Estou falando de forma bem genérica e ampla, porque a gente consegue elaborar muito. Eu acho que é um episódio de podcast a gente falar só sobre isso. Em relação à pessoa física, né? Poxa, quando a gente está na rede social, a gente está lá para inspirar, ajudar e entreter. Não tem absolutamente nada que seja mais valioso do que isso. E é justamente quando você expõe ali seus valores que as pessoas se identificam com você e elas vão virar pessoas que vão divulgar você, a sua marca pessoal e, inclusive, defender também o seu ponto de vista. Quando a gente fala de marca, de escritório ou qualquer outro tipo de marca, nós temos pessoas que são evangelizadoras mesmo da sua marca. Então, a gente tem empresa com aqueles princípios e valores, as pessoas também se identificam e elas vão olhar para você ali também como uma inspiração. A grande beleza disso tudo é que eu vejo o Batista Luz tendo construído isso muito antes de eu ter fundamentalmente entrado lá ou disso ser algum tipo de pauta. E o processo fundamentalmente foi servir a comunidade. Então, no início a gente tinha ali uma proximidade muito maior, evidente, com o ecossistema de startups. E aí o que foi feito as minutas. Eu não sei se você já encontrou uma minuta do Batista Luz rodando em um desses grupos do ecossistema. Então, a gente fez uma abertura de minutas baseadas nas minutas do escritório e colocou ali no site para auxiliar os advogados, empreendedores. Em relação ao conteúdo, o conteúdo do Batista Luz ele tem um foco mesmo de servir e ajudar essa comunidade de advogados que são ligados em inovação e que olham para a gente e se inspiram, e também para, enfim, empreendedores ou fundos ou hubs de inovação que estão ali precisando de algum tipo de conhecimento jurídico. O Batista Luz fez isso muito antes de comunidades serem pauta no universo jurídico, e acho que, inclusive, foi muito próximo ali quando do surgimento desse ecossistema de startups, ali no começo de 2010. Legal. E é uma coisa também que eu já pensei algumas vezes, já comentei aqui no podcast também, que a gente não vê muito, e é meio que uma trava que a gente tem de como a gente consegue clientes que sejam realmente apaixonados pela nossa marca. A gente tem automaticamente essa barreira de dizer, poxa, isso nunca vai acontecer com o direito, porque a gente, né, fala difícil, a matéria é chata, as pessoas chegam até você, elas sempre, né, na maioria das vezes, quase 100% estão com algum tipo de problema, e, enfim, né, pra gente é uma coisa muito difícil de conseguir pensar num cliente muito apaixonado por um escritório de advocacia. Mas aí, fazendo uma reflexão, se você parar para olhar friamente também, a gente pega, eu acho que no Brasil o maior ícone que a gente tem de encantamento do cliente é o Nubank, né? Eu acho que o caso mais divulgado e que chama mais atenção é do Nubank. Se você parar para pensar, hoje pra gente é muito... é um discurso que virou, o Nubank é foda, o Nubank isso, o Nubank aquilo. Claro, né? Óbvio que tem seus defeitos e tal, mas... se você parar para pensar, um banco sendo, né, tão amado assim, é um negócio meio difícil de acontecer. Se a gente pensasse isso, sei lá, há 6 anos atrás, ninguém ia falar, poxa, não, ninguém vai ser, né? Ninguém vai ser tão apaixonado assim por um banco, falar que é a melhor prestação de serviço e recomendar um banco para outras pessoas. Não era um assunto que acontecia, né? Não, usar o adesivo, né? Botar no notebook o adesivo de um banco, jamais, ninguém colocaria isso, né? É uma coisa meio que impensável. Então, ao mesmo tempo em que hoje é muito comum,
Eu acho que é um sinal, e aí, né, pelo visto, vocês estão no caminho certo, estão começando a trilhar esse caminho, de criar esse encantamento de criar essa realidade de que isso é possível, e eu torço para que isso aconteça, é possível de ser feito com o escritório, porque eu quero muito ver um exemplo de alguém muito apaixonado falando sobre um escritório de advocacia e usando adesivo no carro, sei lá, sabe? Postando no LinkedIn, assim, espontaneamente, nossa, gente, esse escritório é fenomenal, etc e tal. É uma coisa que eu ainda quero muito ver, sabe? Olha, te digo que o público mais próximo da gente, ele já é encantado com o Batista Luz. A gente tem uma base de advogados autônomos e até pequenos escritórios ou escritórios maiores que têm ali uma admiração muito grande pelo trabalho que a gente faz. É incrível, assim, de verdade, a ponto das pessoas falarem assim, Mônica, que legal que você está no Batista Luz, vocês têm algum souvenir? E aí eu parar, assim, 5 segundos e falar, meu Deus, como assim? É um escritório, realmente, essa impressão eu também compartilho. O que o Nubank fez, e que é muito fácil de enxergar que a gente está no caminho, é o Nubank transformou a relação da pessoa com a instituição bancária, agregando valor no sentido de respeitando o tempo daquela pessoa, deixando as coisas mais simples, mais fáceis de serem resolvidas, né? Matando as maiores dores, né? Exato, e é basicamente isso que a gente tenta ali alcançar o objetivo máximo, mas que a gente é muito consistente na hora de entregar soluções para os clientes e também ter essa preocupação de olhar para toda essa comunidade que cerca o Batista Luz e que está ali admirando o que a gente faz e fundamentalmente querendo saber como a gente pensa. Então, a partir do momento que a gente tem uma rede de comunidade que fala para as pessoas muito sobre a cultura do escritório, que faz essa ponte entre o time de inovação, o profissional, enfim, o sócio de uma área ou de outra, para falar sobre um tema específico, eu acho que enfim, a gente está bem adiantado no caminho. Eu nunca vi um escritório com uma preocupação maior nesse sentido. E essa comunidade, quando você fala, é só de clientes externos ou também aí os colaboradores também estão incluídos nessa comunidade? Você também trabalha para amplificar essa cultura dentro do próprio escritório? Então, a gente tem uma Head of People, que é a Nath Watanabe. Ela tem esse papel bastante intenso de fazer essa ponte, mas a gente também tem essa preocupação de olhar, sim, para o pessoal que trabalha com a gente, para o nosso time, para a nossa equipe. Consigo falar disso em diversas formas. A gente frequentemente tem encontros internos do escritório com grandes empreendedores para falar sobre temas que a gente ali como time, a gente precisa aprender, saber ou se aperfeiçoar. A gente tem uma preocupação como equipe mesmo, quando a gente fala de Customer Success e Customer Centric, a gente sempre fala que o colaborador, né, a pessoa que está ali dentro do time, ela vai ser a ponte com o teu cliente. Não tem como você prestar um bom serviço sem que esse colaborador também seja ouvido e esteja feliz. Então, essa preocupação, a gente tem um projeto, por exemplo, por conta da pandemia, a gente tem um projeto chamado Projeto Oxigênio, que justamente direciona de forma muito clara a cultura e a preocupação que o Beluz tem com a equipe, que é justamente um projeto para a gente pensar em soluções e pensar em estratégias para que a gente reduza ou amenize esse impacto que a gente, enfim, sentiu, né, como equipe por conta da pandemia. Como que, para quem está ouvindo aqui agora esse episódio e quer criar uma comunidade, quer começar esse movimento em torno, né, do seu escritório, como que a pessoa começa a criar uma comunidade? É algo que tem que ser espontâneo ou dá para trabalhar de alguma forma esse sentimento e começar aí a divulgar isso, né, no mercado? Olha, eu te digo que para você criar uma comunidade, para isso ser sustentável, você precisa
primeiro, ter muita clareza dos seus valores. E não digo valores, missão, visão e valores, aquilo que você coloca na parede, coloca 10 ali e na cultura você não vive. Não adianta, não funciona, não é sustentável. Você precisa enxergar ali dentro do teu escritório, da tua empresa, o que de fato vocês têm como valor. Então, o empreendedorismo, né, o intraempreendedorismo ali dentro do Beluz é um valor, a inovação é um valor, a gente tem uma cultura bem definida, você consegue colocar ali no papel as suas crenças, os seus valores maiores. E também você consegue determinar o que você de jeito nenhum quer para a tua empresa, o que você de jeito nenhum acredita como valor. Então você tem que ter muito claro tanto o que você quer passar, quanto o que você não, o que você luta contra. Isso é muito legal e pouca gente faz isso, né? Muita gente faz o que quer e esquece do que não quer, e no meio do caminho essas coisas que você não quer acabam entrando, né? Porque elas não estão muito claras, e aí lá na frente é muito mais difícil de você mudar uma cultura do que desde o princípio você criando essa base bem forte, né? Não, é fundamental, assim, digo, como pessoa física, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu abomino essa história, o marketing pelo marketing jurídico. Eu abomino o marketing sem lastro e fundamento. Então, você precisa ter muita clareza, porque esse contraste, ele ajuda você a ter um posicionamento mais claro para as pessoas que estão ali acompanhando você. E a partir desse momento que você tem isso definido, é expor isso. É expor. O que não dá para fazer é você colocar, eu quero isso, eu quero passar a imagem de um escritório inovador. E aí fazer um conteúdo ou falar com as pessoas com um discurso raso sobre isso, né? Acho que a coisa mais importante quando a gente fala de construir uma comunidade, principalmente nos dias de rede social de hoje, a gente precisa ser muito autêntico. Então, vivenciar o que a gente quer passar. E como que eu começo? Quais são os primeiros passos? Depois que eu tenho isso definido, já sei, já tenho a minha cultura estabelecida, como começar? Como que eu começo a engajar? Como que eu começo como que eu dou o primeiro passo nesse movimento? Você, enfim, como eu disse, você primeiro define ali as suas crenças, o que você não acredita, o que você quer lutar contra, né, enfim, e a grande mágica disso é expor isso nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, que eu acho que tem uma linguagem muito mais voltada a esse tipo de conversa próxima com o teu público, né? Quando a gente fala de outras mídias, a gente fala sempre de uma via de mão única. Nas redes sociais é uma via de mão dupla. Então você comunica aquilo para a tua comunidade. Quem se identifica, vai conversar com você. E a grande mágica da criação de comunidade é você ouvir a sua comunidade. É saber o que ela fala e, de fato, tentar ajudar aquela comunidade. Tentar agregar valor para aquela comunidade, trocar com aquela comunidade. O que eu vejo principalmente em escritórios de advocacia é o escritório de advocacia falando de todos os rankings que eles têm, de todo o conteúdo que ele quer falar, mas ele não entrega para o público o que o público está precisando ouvir. E como que funciona essa entrega, assim, de uma forma, né, para o jurídico? Como que eu entrego para a comunidade? É através de algum tipo de material, de conteúdo, de e-books, enfim? Como que eu faço essa entrega? A partir do momento que você ouve e recebe esse feedback, por exemplo, de um cliente, a criação da comunidade acontece de forma natural. A partir do momento que você ouve e entrega uma solução para ele, fala assim, ok, como eu posso te ajudar? Olha, eu acho que esses relatórios eles não estão tão claros. Então a gente vai lá, desenvolve um produto, uma solução, entrega para ele aquilo ali que ele precisa. Não fundamentalmente o que ele acha que ele precisa, o que de fato ele precisa. Isso falando de clientes. Em relação à rede social, você entrega o conteúdo, você responde perguntas, você faz eventos. A forma de tangibilizar essa entrega vai depender muito do que de fato tem sido demandado ali pelas pessoas, mas
propósito que tem que seguir e tem que nortear ali o que você quer é ajudar as pessoas de forma genuína, assim, senão não funciona. Você falou aí de forma genuína, porque assim, a gente tem alguns exemplos, né, de marcas que tentam meio que forçar uma comunidade e é horrível isso, né? A percepção, ela é 10 vezes pior do que se você não tivesse feito. Eu lembro que, acho que foi até a Denise Eller, que já participou aqui do podcast também, ela postou um tempo atrás uma imagem de uma fachada do McDonald's, que tentando ele forçar a barra de que, né, as pessoas quebrar um pouco, né, que agora várias fachadas tem Mac, ela colocou, acho que ela começou com Mequinho, numa fachada, acho que foi até em São Paulo mesmo, ao invés de escrever McDonald's, ela colocou Mequinho, só que assim, ninguém chama McDonald's, vamos no Mequinho, quem que fala isso? Eu não conheço ninguém, não sei aí como é que é em São Paulo, enfim, mas a princípio, eu não acho que ninguém chama de Mequinho, então é aquela coisa de tentar criar uma comunidade usando uma coisa que ninguém usa. E aí ninguém usa e fica forçado. Todo mundo passa lá e tira foto, pô, Mequinho. Ninguém fala Mequinho. E aí acho que eles deram uma recuada e voltaram ao Mac. O Mac aí já é uma coisa, né, que demonstra a tentativa da marca de proximidade, de usar o que realmente no dia a dia as pessoas falam e como elas se referem àquela marca, né? Então, esse cuidado é que a gente tem que ter também, né? Não dá pra tentar forçar ali uma pose, tentar fingir que existe uma coisa que na verdade não existe. Uma comunidade, ela é construída a médio e longo prazo, né? Aos poucos, como você disse, você vai colocando, vai dando material, vai apresentando conteúdo, vai dando feedback, e aí sim você tem uma comunidade pronta para se, vamos chamar assim, se movimentar e se autogerenciar, né? Essa espontaneidade que a gente estava falando. Mas conta pra gente como é que tá sendo então esse processo aí de criar essa comunidade. O que você já fez que foi muito legal, o que você já fez que funcionou demais e o que você já fez que também não funcionou aí. Claro que não é exemplo do Mequinho, mas uma coisa que você falou, pô, não, isso aqui não foi legal. Eu acho que a gente está nessa fase de construção, então a primeira etapa foi olhar para as nossas redes sociais. Então a gente sabe que a grande dificuldade dos advogados do mundo jurídico é se comunicar, né, com o universo exterior. A gente tem o juridiquês que ele é muito intrínseco à nossa comunicação. A primeira coisa que a gente fez foi olhar para as nossas redes sociais, foi o primeiro passo. Então eu passei ali um bom período, primeiro, conhecendo a cultura do escritório, porque para falar de forma autêntica sobre a cultura do escritório, eu preciso vivenciar aquilo dali e saber se de fato aquilo acontece. Porque, assim como eu disse, tudo que permeia ali a comunicação tem que ser muito autêntica, né? A construção da comunidade tem que ser baseado muito nos valores de fato que se vivencia na empresa ou no escritório. A primeira etapa foi essa. A segunda foi organizar ali no marketing, na nossa comunicação em rede social, a forma como a gente fala com essas pessoas. Então, antes a gente tinha um conteúdo muito reativo, no sentido e também expositivo, de falar, olha, esse artigo, esse tema. Eu falei, não, vamos começar a conversar com as pessoas, com o nosso conteúdo, mas ali dentro da rede social. Então, hoje, quando você olha nas redes sociais, a gente conversa muito mais com o público. A gente fala, ó, vamos falar sobre esse tema e aqui estão os principais tópicos, né? Acho que essa foi uma etapa grande. Agora a gente começou ali a pensar em como a gente se comunica com quem já está na nossa base, como a gente mantém essa relação. Esse tem sido o processo inicial e é como a gente de fato começa. Agora a gente está numa outra etapa que é justamente abrir e tornar ali o perfil mais interativo. E honestamente, eu não vejo perfis interativos de escritórios grandes. Uhum. São perfis geralmente que sempre de uma via, a gente só fala, ó, eu estou no ranking, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é sempre sobre você. E a gente está nesse processo de falar assim, venham conversar com a gente. A gente está construindo agora essa segunda etapa do projeto. O que não deu certo, Gustavo, eu realmente não sei dizer. Ainda tudo que vocês testaram tem funcionado e tem dado um bom retorno? Modéstia à parte, sim. A gente tem trabalhado com essas duas etapas
E tem coisas muito legais aí para saírem no segundo semestre. A gente está num momento delicado por conta da pandemia. A gente tinha um projeto em junho e julho que envolveria outros advogados ali de fora do escritório para conversar sobre alguns temas, mas a gente está guardando um pouco isso e decidiu deixar mais para o final do ano. A gente tem algumas coisas bem interessantes já em vista. E quais que são assim, as maiores dificuldades que você está encontrando? Acho que a maior dificuldade é estar construindo um job description para uma carreira jurídica que não existe. Porque eu não sei o seu perfil, você é empreendedor, enfim. O empreendedor, ele tem um hábito, uma característica norteadora de personalidade que é: eu quebro pedra. Me dá qualquer problema que eu quebro pedra. Eu resolvo, eu dou conta. Então, essa é uma característica minha. Todo dia, né? Eu quebro pedra todos os dias, né? Exato. Eu quebro pedra todos os dias. Eu quebro qualquer pedra que você trouxer, eu dou um jeito de quebrar e de resolver. Então, assim como eu falei, eu fiquei muito imersa ali no marketing no começo. A gente entendeu que não era fundamentalmente isso, saí, me retirei um pouco. Estou agora nessa estratégia de conteúdo e pensando em outras ações. Então, essa coisa de teste, né, é algo que realmente, para mim, é a minha maior dificuldade. Porque também, como empreendedora, imagino que você também tem essa característica, a gente quer ver resultado. E nem sempre é assim. Uhum. Quando a gente trabalha na construção de um job description, a gente tem uma questão cultural, que a gente precisa envolver todo mundo, a gente precisa trazer todo mundo para perto, mostrar para as pessoas ali o que de fato você está fazendo. Então, acho que a minha maior dificuldade nesse momento tem sido construir essa carreira do zero e fazer esses testes, assim, validar esses testes e deixar um pouco o que não faz sentido. Porque, assim como todo empreendedor também, a gente assume para si a responsabilidade e a gente quer ir até o fim. Uhum, exatamente, exatamente. E o que mais te surpreendeu, então, até agora? Em relação à construção da comunidade? Em relação à construção desse processo todo. Pode ser tanto pela construção ou mesmo dentro da própria comunidade. O que te surpreendeu? Gustavo, uma coisa que eu tenho achado muito interessante, muito legal. Primeiro, eu estou trabalhando no escritório que para mim era um escritório ideal a ser alcançado, né, dentro da minha estratégia de empreendedorismo jurídico. Está sendo muito legal ver a autenticidade do discurso do escritório, como sempre foi, de fato, o inovador, o somos o que a advocacia pode ser amanhã, não é algo de discurso, é algo que, de fato, é vivido ali dentro. E uma coisa muito bacana que me surpreendeu muito é ver que as pessoas, que não somente eu tinha essa admiração, mas que as pessoas têm essa admiração. Assim como eu comentei com você, quando uma menina, uma recém-advogada, me pediu um souvenir do escritório, eu fiquei assim chocadíssima. Eu falei, legal, então a gente tem comunicado bem para as pessoas o nosso objetivo e as pessoas têm se identificado com os nossos valores também e estão olhando para a gente com essa admiração, com esse amor à marca que a gente está querendo nutrir. Massa. E você vê, assim, essa posição de head de comunidade sendo adotada em massa, assim, pelos escritórios? Você acha que ou é uma coisa mais para um perfil de um escritório maior? Como que tá a sua visão até agora? Eu sei que é difícil, né, porque você está construindo mesmo esse caminho, mas qual que é a sua visão de futuro, assim? É uma coisa que as pessoas... Porque, fazendo um pouco de uma analogia aqui, quando... eu não lembro quem foi o primeiro, mas eu lembro que quando começou-se a falar de head de inovação, era uma coisa que muita gente falava, não, isso não vai funcionar dentro de um escritório de advocacia, não vai funcionar. E hoje a gente vê que a gente tem vários aí, espalhados em vários escritórios e pessoas que têm feito a diferença, né? Qual que é a sua visão de futuro? É um caminho parecido com esse do head de inovação, assim, que vai pegar, ou é uma coisa mais centrada em alguns poucos escritórios? Olha, Gustavo, eu acredito que a gente vai ter um processo um pouco mais lento do que o head de inovação, porque a construção da comunidade permeia muito a utilização de rede social, né?
premia muito, porque é uma ferramenta para você atingir mais pessoas e falar o seu discurso de forma mais autêntica. Então, acredito que a gente tem uma demora na adesão dessa posição para outros escritórios, mas com certeza, um escritório que quer se manter relevante, ele vai precisar ter um head de comunidade. Os escritórios vão precisar sair dessa caixinha, vão precisar sair dessa caixinha de ego e vão precisar começar a olhar para as pessoas e para o público que olha para eles, para ouvir e realmente tentar ajudar sem a cobrança de honorários, sabe assim? Então, essa questão de gerar pessoas que multiplicam a sua voz dentro das redes sociais, dentro desse mundo VUCA que a gente citou, isso vai ser fundamental para um escritório que deseja se manter relevante no mercado. Agora, quem não deseja se manter relevante no mercado pode ficar tranquilo fazendo o marketing, falando de si e não se preocupando em comunidade. Legal. E tem alguma ferramenta que você usa assim no seu dia a dia para facilitar esse trabalho? Ou é mesmo mão na massa, entrar no Instagram, entrar no LinkedIn, entrar nas redes sociais e produzir conteúdo? Tem alguma ferramenta que você indicaria aí pensando em alguém que está interessado em começar a seguir esse caminho que você está trilhando aí? A principal ferramenta é o Instagram, hoje em dia, né, quando a gente fala, mas estar de olho em rede social, estar de olho nas novas tendências. Em relação à produção de conteúdo, enfim, a gente tem algumas ferramentas que, se você não tem o suporte que a gente tem, por exemplo, hoje, a gente tem um time que me dá bastante suporte, tem pesquisa, tem design, mas se você está fazendo isso sozinho, eu não sei, Canva, você precisa pensar em como facilitar a elaboração desse conteúdo, principalmente, para produzir. Mas eu sempre fico com receio de falar de ferramentas, Gustavo, porque o fundamental para você iniciar esse projeto é só disposição para conversar com as pessoas, uma escuta ativa para realmente direcionar o que as pessoas estão te pedindo e entender de fato, e falar sobre isso nas redes sociais. Boa, boa. É mais skill do que software e ferramentas, né? Exato. É o que eu sempre digo, assim, todo mundo pergunta, que ferramentas, como, eu falo, olha, o que você precisa é, de fato, disposição, curiosidade, pesquisa e ouvir e entregar. Maravilha, maravilha, Mônica. Pra gente já ir, então, aqui caminhando pro final do episódio, vou fazer umas perguntas rápidas para você. Qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu, seja ela profissionalmente ou de vida, qualquer uma que você queira trazer aqui pra gente? Gustavo, a dica mais valiosa que eu recebi profissionalmente não tem absolutamente nada a ver com inovação, mas entenda que você não é grande coisa e continua tentando melhorar. É basicamente isso. Ótima dica, é uma excelente dica. E o que significa sucesso para você? Para mim, sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas, me sentir realizada no meu trabalho, ser feliz com aquilo que eu faço, em todos os aspectos, financeiramente, enfim, de propósito. Para mim, sucesso é basicamente isso, ser feliz com o trabalho que eu estou realizando. E para quem ficou interessado aqui nos temas que a gente conversou, eu sei que é difícil, né? Porque, como a gente já disse algumas vezes, é uma coisa que está sendo construída agora, mas tem algum material que você recomendaria para essa pessoa que se interessou e está pensando em construir uma comunidade, gostou do tema? Olha, eu tenho duas indicações. O conteúdo ali do Seth Godin. Ele é sensacional. Ele é sensacional, ele é o pioneiro. Mas se você procura algo mais prático, de fato, vou indicar o pessoal da Tribus.co, que tem um projeto inicial. Ele é encabeçado, uma das fundadoras, salvo engano, é a Jen, que eu chamo de Jen, que eu conheci porque estava ali naquele projeto da imersão, fazendo projeto de outbound, e ela foi super querida. Na época ela trabalhava na Bossa Ventures. Agora ela está com esse projeto chamado Tribus.co, que é o único lugar que eu vejo conteúdo prático de construção de comunidade. É tribus.co.
Legal, vamos deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser conferir. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Eu uso principalmente o Instagram, e lá eu também estou contando na prática os perrengues que eu vivo construindo esse novo job description e falando para as pessoas, compartilhando com as pessoas o que eu aprendo. Meu Instagram é Mônica Rossaki, Mônica com K, H-O-S-A-K-I. Boa, Mônica. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Cara, obrigada, Gustavo. Aguarda aí outros bate-papos quando o projeto em si estiver mais consolidado. Com certeza vai ser bastante esclarecedor em relação a tudo que a gente compartilhou hoje. Legal. Até a próxima, pessoal. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.